Olá, seja muito bem-vindo a mais um culto online da Paz Church Ceará. Aumente as suas expectativas porque hoje Deus tem algo especial para você e para toda a sua família. Por isso eu quero te encorajar a compartilhar o link deste culto com seus amigos, familiares, chama todo mundo. Um aviso importante, daqui a pouco o pastor Sandro Oliveira vai estar orando, consagrando as crianças. Então se você, papai ou mamãe, tem o seu filho para ser consagrado, já pega ele aí que daqui a pouco nós estaremos orando e consagrando o seu filho ao Senhor Jesus. Mas agora vamos ficar de pé e vamos juntos louvar ao Senhor. Boa tarde, queridos! Vamos celebrar o nosso Deus! Começar a festa, Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Celebre com alegria, nós te adoramos, Senhor, seja entronizado. A celebrar, já se ouve os gritos, Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos
Senhor, nós cremos que o Senhor está no nosso meio. E nós cremos que o Senhor arranca todo medo de chegar à Tua presença. Todo medo de morrermos para nós mesmos, para podermos encontrar a Tua face. Nós prostramos a Ti, Senhor. Porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você.
que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. É tudo sobre você, a nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor, e eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus, e eu sou teu. Eu sou teu. O meu coração
nosso fundamento, Senhor. Confiamos no Teu amor. Somente em Ti. Não seremos abalados. Nossa confiança está no Senhor. Nossa confiança está no nosso Deus. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Confiamos em Ti, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Continue adorando a Deus. Continue adorando ao Pai. Continue adorando ao Espírito Santo. Continue adorando ao Filho. Deixe fluir do seu interior, aqui na igreja, na sua casa, presencialmente ou online. Deixe que a presença santa do Senhor possa tomar conta de toda a sua casa, possa tomar conta do coração de cada pessoa da sua família, possa tomar conta do seu interior. A Bíblia diz que do seu interior fluirão rios, rios de água viva, rios de água viva. Meu irmão, Deus quer te encher até o ponto que você vai transbordar rios de água viva. E uma maneira de nós fazermos esse rio fluir em nós é reconhecendo a grandeza, é reconhecendo a santidade, é reconhecendo o poder, é reconhecendo a graça, é expressando a gratidão, é expressando o nosso amor profundo pelo Senhor. Eu quero te encorajar nesse momento a levantar as suas mãos, aqui na igreja ou em casa, online. Levante as suas mãos, levante-se em adoração. Diga ao Pai: eu te amo, eu te bendigo. Diga ao Pai: Tu és a razão da minha vida, Tu és a razão da minha existência. Não existe vida além de Ti. Sem Ti nada podemos fazer, mas em Cristo somos mais que vencedores. Somos livres do mal, do pecado. Somos purificados pelo sangue de Jesus. Somos novas criaturas. Somos filhos de Deus. Somos benditos do Pai. Nesse domingo, Deus, nós queremos expressar nossa paixão por Ti, Jesus. Não existe nada mais valoroso, não existe nada mais glorioso, não existe nada mais que mereça ser tão aplaudido, não existe nada mais que possa ser tão bendito, a não ser o nome do Senhor, o meu Senhor, que morreu por mim naquela cruz, mas que venceu a morte, que me justificou, e que ao terceiro dia ressuscitou. O meu Deus, que é o Deus vivo, Ele reina para sempre, ontem, hoje e para sempre. Ele reina, Ele reina, Ele reina. Te bendizemos, ó Pai. Levante suas mãos, levante a sua voz. Diga: Deus, eu te bendigo. Deus, eu te louvo. Eu estou aqui para proclamar o Teu nome. Diga: Deus, eu te amo. Deus, eu te quero. De Fortaleza, saiu viva de júbilo, um aplauso magnífico ao Rei, 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 ao Rei. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir bem forte ao Rei, ao Senhor absoluto das nossas vidas. Você pode engrandecer o nome daquele que está acima de todo nome. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará
toda língua confessará a Jesus, a Jesus, a Jesus. Aplaudimos a Jesus, amamos a Jesus, entronizamos a Jesus, glorificamos a Jesus, declaramos: é Ele quem manda, é Ele que prevalece, é Ele que tem o primeiro lugar, é Ele que é adorado nesse lugar, esse que é adorado no seu coração e na sua família. Ele é o Rei da Glória. Nem a eternidade toda de palmas é o suficiente para dizer quem Ele é, para mostrar o que Ele merece. É Jesus, é Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso culto online. Queria agora levar ao coração de vocês uma parábola que Jesus contou para nós. Está em Lucas, no capítulo 13, no versículo 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Queridos, o viticultor, nesse momento, eu coloco a representação do Espírito Santo. E ele pediu para cavar, para expor as raízes e colocar estrumos. Estrumos vem da palavra humus, que quer dizer, no grego, humildade. Estrume, nós sabemos de onde vem, não é? Então traz humildade, um despertar em nossas raízes para começarmos a dar frutos. Frutos de cuidar de vidas, de ofertarmos e dizimarmos, honrando ao nosso Deus. Paulo diz que somos como o excremento dessa terra, humus, humildade. E o que desejamos? Estrume em nossas raízes para podermos darmos frutos, ou machado? Deus quer nos tratar através do viticultor Espírito Santo. Vamos dar muitos frutos a Deus. Queridos, na nossa tela tem as contas que você pode dizimar, ofertar. Também temos, você pode aproximar o seu celular perto do QR Code e também ofertar através dele. Nesse momento, eu quero orar por você, para que o Espírito Santo, através da estrumando as tuas raízes, ele expôs as tuas raízes. Agora, ele quer que você, através da raiz preparada, você possa dar grandes frutos. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos ensinado todos os dias. O Senhor tem nos dado a oportunidade. E através dessa oportunidade, ó Deus, nós queremos dar muitos frutos para o teu reino. Em nome de Jesus, amém? Vamos ofertar ao Senhor. Vieste a nós para encontrarmos vida eterna e viver tua liberdade infinita. Teu amor fez um caminho a nós, vida cheia, vivo estás. Eu vivo nessa luz que me guia, danço em teus braços.
estou super feliz de nós estarmos juntos novamente aqui no nosso culto de celebração online. Eu quero mandar um abraço muito especial para você que está conosco, cultuando a Deus aqui pelo YouTube. Se você estiver em Fortaleza, receba o nosso abraço. Se você estiver assistindo, ou melhor dizendo, participando, claro, em qualquer cidade do interior do Ceará, receba o nosso carinho. Eu sei que nós também temos muitas pessoas nos assistindo no Nordeste, muita gente cultuando a Deus em vários lugares do Brasil e até fora do Brasil. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe grandemente a sua casa, em nome de Jesus. Nós já estamos há vários meses com o nosso culto online e eu quero parabenizar você pela sua fidelidade. Diante dessa pandemia, você não parou em momento nenhum de cultuar ao Senhor. Você tem sido fiel, cultuando a Deus através da internet, pelo fato de ainda não estar podendo congregar fielmente na sua igreja de maneira presencial, mas você está sendo bem fiel online. Parabéns pela sua perseverança, parabéns pela sua fé, pela sua fidelidade ao Senhor. Logo, logo, tudo isso vai estar passando e você estará presencialmente adorando a Deus na sua igreja. Nós, da Paz Church, eu, pastor Sandro, em nome de toda a nossa equipe pastoral da Paz Church, quero dizer que é uma honra muito grande estar todos os domingos cultuando a Deus com você, através da internet e também levando a palavra de Deus, para que você seja muito abençoado. Em nosso culto hoje, nós vamos tirar agora um tempo para orar pelas crianças. Nós vamos consagrar as crianças ao Senhor. A Bíblia não mostra em nenhum lugar crianças sendo batizadas, mas a Bíblia mostra que Jesus, dias após o seu nascimento, ele foi levado ao templo pelos seus pais, Maria, José. Levaram Jesus e apresentaram ele ao sacerdote. Levaram ele ali no templo e ele foi apresentado ao Senhor. Se você, nesse momento, está aí com os seus filhos e você gostaria de consagrá-los ao Senhor, se você tem uma criança recém-nascida ou uma criança de um tamanho maior, com mais idade, não tem problema, você vai consagrar ao Senhor. Se você ainda não consagrou sua criança, seu filho ao Senhor, você pode fazer nesse momento. Então eu peço que você traga essa criança agora para perto de você, no seu braço, ou no seu colo, ou juntinho de você, abraçado, e todos que estiverem aí com você, participando desse culto, podem também colocar as mãos carinhosamente sobre essa criança e consagrá-la ao Senhor. Vamos orar? Vamos fazer isso? Hoje nós estamos consagrando, apresentando nossas lindas crianças ao Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Eu me uno em fé agora com cada irmão, com cada irmã que está conosco agora nesse culto online. Querido Deus, no nome de Jesus, me uno em fé com os pais, com responsáveis por essas crianças e nós apresentamos cada uma dessas crianças, Pai, ao Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe, Pai, cada uma dessas crianças, que elas estejam crescendo, como o Senhor Jesus cresceu, em estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Eu peço que o Senhor dê muita saúde, que essas crianças cresçam debaixo da proteção do Senhor e que cada uma delas, Pai, venham impactar a sua própria geração com o amor de Jesus Cristo. Abençoe seus pais para criar cada uma dessas crianças no ensino da palavra de Deus, no caminho do Senhor. Nós aproveitamos para declarar a bênção de Deus sobre a vida de cada família que está conosco agora e nós já te agradecemos, Pai, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Eu também quero orar com você pelo fim dessa pandemia. Junte-se em fé comigo agora e declare o nome da sua cidade, vá falando o nome da sua cidade e vá declarando sobre a sua comunidade, a cura das pessoas, também a chegada dessa vacina que nós estamos pedindo a Deus que chegue o mais rápido possível. Logo, logo tudo isso vai passar e a sua vida estará totalmente voltando ao seu normal do seu dia a dia. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, nós concordamos em fé pelo fim dessa pandemia, em nome de Jesus. Oramos pelas pessoas que estão doentes. Pai, nós oramos que elas sejam curadas, estejam agora em casa ou estejam também nos hospitais. Nós oramos e declaramos leitos vazios, pessoas curadas, em nome de Jesus. Oramos, Pai, pela chegada destas vacinas, Pai, que elas possam chegar o mais rápido possível, Deus, e que venha, Pai, a cura do Senhor sobre cada pessoa. Nós oramos para que isso aconteça em Fortaleza, no Ceará, no Nordeste, no Brasil todo e nas nações da terra. Nós concordamos em fé, em nome de Jesus. Eu declaro saúde na sua casa, eu declaro proteção de Deus, eu declaro também a bênção do Senhor. Amém, amém e amém. Eu quero agora compartilhar a palavra de Deus com você. E a mensagem que eu vou compartilhar com você hoje tem um título muito interessante. Eu quero falar com você sobre uma vergonha que você não pode ter. Uma vergonha que você não pode ter. No domingo passado, eu compartilhei sobre a nossa maior vergonha. A nossa maior vergonha, a sua maior vergonha é o pecado. O pecado trouxe vergonha, trouxe culpa, trouxe condenação. Mas através da maior vergonha de Cristo, foi o segundo ponto da mensagem do domingo passado. Primeiro ponto, a sua maior vergonha, a nossa maior vergonha. O segundo ponto foi a maior vergonha de Cristo. E a maior vergonha de Cristo foi ter levado justamente a sua vergonha, a vergonha que nos pertencia. Ele levou na cruz, ele enfrentou a cruz. Hebreus capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz que Jesus suportou a cruz, desprezando a vergonha. E por causa do sacrifício de Cristo, hoje você pode viver sem culpa, sem condenação, sem se esconder de Deus, sem carregar vergonha nenhuma sobre a sua vida. Eu quero convidar você para ler comigo o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Acompanhe comigo. O apóstolo Paulo diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. No versículo 17, ele continua dizendo: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo está fazendo uma afirmação. Interessante que Paulo fala para a gente, ele diz: pois não me envergonho do evangelho. Mas, na sua opinião, por que Paulo seria tentado a se sentir envergonhado em pregar o evangelho? Paulo estava querendo pregar e compartilhar a palavra de Deus com os irmãos de Roma, mas ele estava planejando uma viagem, mas ele poderia se envergonhar por alguma razão? Se você olhar comigo o texto de Romanos capítulo 1, versículo 10, Paulo está dizendo: em minhas orações, peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. O texto mostra claramente que Paulo tinha esse desejo no coração. Paulo diz que por diversas vezes ele quis ir visitar os irmãos em Roma e ele também quis pregar o evangelho em Roma. Não estava dando certo, provavelmente porque não era o tempo de Deus. Mas chegou o momento em que Paulo poderia ir. Paulo queria ir a Roma. Ele não queria ir a Roma como um turista, mas como alguém que queria ganhar almas para Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 14 e 15, Paulo fala algo interessante. Ele diz: eu sou devedor,
Paulo diz: eu sou devedor, tanto a gregos como bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Interessante o que o apóstolo Paulo afirma. Paulo diz: eu sou devedor. Você já parou para pensar nessa expressão tão forte que Paulo fala aos romanos? Paulo está dizendo: olha, eu sou devedor. Eu não posso ter recebido algo tão grandioso e reter essa bênção só para mim. As coisas boas da vida, a gente sempre quer compartilhar com os outros. E Paulo diz: eu não posso ficar calado, eu não posso deixar de compartilhar com você aquilo que de graça e tão de bom eu recebi. Quem sabe algumas pessoas não se sentiam desencorajadas de pregar aos romanos. Quem sabe algumas pessoas temiam passar por vergonha ou por algum vexame. Quem sabe não tentaram desencorajar o apóstolo Paulo para que ele não pregasse aos romanos, porque lá era diferente. Mas o que poderia haver de desafiante no fato do apóstolo Paulo pregar aos romanos? Porque alguém poderia sentir vergonha, se sentir intimidado de pregar aos romanos? Bom, vamos pensar em algumas coisas. Quero que você pense comigo sobre esse assunto. Primeiramente, em primeiro lugar, pense comigo, o evangelho, ele era identificado com um carpinteiro judeu, pobre e que fora crucificado. Os romanos, eles não cultivavam qualquer apreciação, não tinha apreciação nenhuma pelos judeus. E você lembra que eu falei na semana passada? A crucificação era uma forma de execução era terrível. Era a forma de execução mais desprezível que poderia haver. Na realidade, era o fim reservado para os piores criminosos, meu irmão. Então pense comigo, por que os romanos deveriam crer num judeu que havia sido crucificado? Uma outra coisa que você tem que pensar é que Roma era uma cidade altiva, imponente. O evangelho vinha de Jerusalém, e Jerusalém era só mais uma capital de uma das minúsculas nações que Roma havia conquistado. Era uma cidade insignificante, e era de lá que vinha o evangelho. Pense comigo, os cristãos daquela época, eles não faziam parte da elite da sociedade, pelo contrário, eram pessoas tão comuns e até mesmo escravos. Agora Roma teve grandes filósofos, tinha muita filosofia. Então pense comigo, por que um romano daria atenção a uma fábula sobre um judeu que ressuscitou dentre os mortos? Outra coisa que eu quero que você avalie é que os crentes daquela época viviam como irmãos, como irmãs, como membros de um só corpo em Cristo. E isso ia contra todo o orgulho e a dignidade dos romanos. Sabe, é quase cômico pensar que um judeu que vivia da fabricação de tendas planejasse chegar em Roma e pregar essa mensagem. Quem sabe você já não se sentiu assim. Talvez você já pensou em pregar o evangelho para algumas pessoas, mas você ficou pensando, não, a pessoa, ela não vai acreditar, não, essa pessoa ela vai desprezar. Eu já vi ela fazendo piadas de cristãos, eu já vi essa pessoa fazendo bullying de cristãos, eu já vi, ele só pensa em dinheiro, ele desconsidera as coisas espirituais, ele acha que esse negócio de cristianismo, isso daí é para pessoas que têm a mente que ficou para trás. Talvez você se sinta, por alguma razão, impedido, intimidado e até mesmo com vergonha de pregar o evangelho no seu ambiente de trabalho, para os seus amigos que não conhecem a Cristo, de pregar o evangelho talvez para os seus vizinhos, de falar de Jesus para as pessoas, por causa de algumas coisas que são semelhantes a isso hoje. Paulo tinha esses desafios, mas sabe, Paulo não se envergonhava de pregar o evangelho.
Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Sabe por quê? Porque Paulo confiava na mensagem que Deus lhe deu. Agora, por que Paulo não tinha vergonha de pregar o Evangelho? Por que Paulo não tinha vergonha do Evangelho? Eu quero te colocar hoje algumas razões por que Paulo não se envergonhava do Evangelho. E por que também você não deve se envergonhar do Evangelho. A primeira razão é por causa da origem do Evangelho. Isso mesmo, a origem do Evangelho, que é a mensagem de Cristo. Olhe comigo como começa o livro de Romanos. Romanos 1, Paulo diz: servo de Jesus Cristo. Ele está se identificando na carta, ele diz: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo fala que o Evangelho é de Deus. É fantástica essa afirmação de Paulo. Então, como se envergonhar dessa mensagem? Como se envergonhar quando essa mensagem era vinda de Deus e tratava do seu filho, Jesus? Eu ouvi falar de uma história, quero compartilhar ela com você. É a história de um garoto, e esse garoto queria ter melhores notas. Então, ele descobriu que na escola dele estavam escolhendo algumas crianças para serem monitores na escola. E ele deu o nome dele e foi chamado. E a função dele era ficar próximo à porta da diretoria em determinado horário. E ele era chamado lá na diretoria, e as pessoas da diretoria, o diretor da escola, ele dava alguns papéis, eram alguns recados que ele tinha que levar até os professores. E ele gostava muito, 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 muito de fazer isso. Ele achava divertido pegar aqueles papéis, ir até as salas, entrar nas salas, interromper as aulas. Ele chegava e interrompia, a aula parava. E tem mais, professor nenhum lhe repreendia. Por quê? Porque ele estava levando recados do diretor. Então ele entrava sem medo. Ele chegava lá na sala sem vergonha nenhuma, porque ele sabia de onde vinha a mensagem. Deixe-me falar com você. Você não vai se envergonhar do Evangelho. Paulo não se envergonhava do Evangelho. Paulo não se envergonhava do Evangelho porque ele sabia de onde vinha essa mensagem. Você também, você não vai ficar intimidado e não vai pregar o Evangelho. Você não vai se envergonhar do Evangelho porque você sabe a origem dessa mensagem. Essa mensagem, uma mensagem gloriosa, tem a origem em Jesus Cristo. Essa mensagem fala sobre o amor de Jesus Cristo, sobre a redenção de Jesus Cristo, sobre a salvação de Jesus Cristo. Por isso, não me envergonho do Evangelho. Por isso, não me envergonho do Evangelho. Paulo também não se envergonhava do Evangelho, porque ele sabia como era a operação do Evangelho. Como é que opera o Evangelho? Ele fala, é o poder de Deus. O poder de Deus. Então, por que se envergonhar desse poder? Entenda, estamos falando de poder, e essa era a coisa da qual Roma mais se orgulhava. A Grécia tinha filosofia, mas a Roma tinha poder. Não eram eles conquistadores? Não eram eles temidos? Não tinham um tremendo poderio militar? Escritos históricos demonstram algumas coisas sobre a realidade dos romanos. Por exemplo, o filósofo Sêneca, você pode pesquisar isso e encontrar com mais propriedade depois. O filósofo Sêneca, ele chamou a cidade de Roma, você sabe de quê? De fossa de iniquidade. Havia um escritor muito conhecido, o nome dele era Juvenal. O escritor Juvenal, sabe como ele se referiu a Roma? Ele a chamou de
esgoto imundo, inundado pelas escórias do império. E Paulo não se envergonhava, porque ele levaria a esta cidade tão corrompida, cidade de Roma, a única mensagem com poder para transformar a vida dos romanos. Paulo viu o evangelho em cidades perversas. Paulo viu o evangelho agindo em cidades perversas. Por exemplo, Corinto, Éfeso. E se o evangelho fez diferença em Corinto e em Éfeso, Paulo tinha certeza que transformaria a vida daqueles que moravam em Roma também. O poder de Deus. Outra coisa que Paulo conhecia era o que o evangelho provocava. Paulo conhecia o efeito do evangelho. É o poder de Deus para a salvação. Interessante que a palavra salvação, ela era extremamente significativa na época de Paulo. O seu sentido principal era livramento. Significava livramento. O imperador romano, ele se impunha como um salvador, e ele era considerado um salvador nacional pelos romanos. Os médicos também eram muito respeitados. Para você ter ideia, um médico que curava alguém de alguma doença grave também era considerado um salvador. Mas Paulo sabia que é o evangelho que livra o pecador do castigo e do poder do pecado. A única maneira, meu irmão, de homens e mulheres serem salvos é pela fé no Senhor Jesus, conforme é proclamado no evangelho. Por isso Paulo falava com tanta convicção. Por isso Paulo dizia: eu não me envergonho do evangelho. Por isso você também não deve se sentir intimidado. Por isso você também não se envergonha do evangelho. Outra razão pela qual Paulo, ele não se envergonhava do evangelho, é porque ele tinha noção, ele tinha dimensão do alcance do evangelho. O alcance do evangelho é todo aquele que crê. Se você estiver aí pertinho de outra pessoa, diga para ela: o alcance do evangelho, todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Então, irmãos, não se tratava só de uma mensagem para judeus ou gentios. Paulo deixa claro, essa mensagem de salvação era para todas as pessoas. Porque todas as pessoas precisam ser salvas. Olhe comigo as palavras de Jesus nesse texto. Olhe comigo Marcos capítulo 16, versículo 15. Veja o que diz a palavra de Deus. Foi Jesus que falou. Ele disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Interessante que Deus não pede às pessoas que elas se comportem bem a fim de serem salvas, mas sim que elas creiam, que elas acreditem. É a fé em Jesus que salva. É a fé em Jesus que salva. Por isso, o apóstolo Paulo, ele também fala em Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Eu não sei se você sabe, mas esse é o versículo-chave de Romanos. Se você fosse resumir o livro de Romanos numa só frase, você poderia usar essa frase:
você poderia usar este versículo para resumir. Por isso que nós falamos que esse versículo é o versículo-chave do livro, porque ele tem o poder e a capacidade de resumir a mensagem do livro da carta de Paulo aos Romanos. É a justiça de Deus. É a justiça. Essa expressão justiça, justo, justiça, aparece mais de 60 vezes no livro de Romanos. A justiça de Deus, preste atenção no que eu vou lhe dizer. A justiça de Deus é revelada no Evangelho, pois pela morte de Jesus, Deus revelou sua justiça ao oferecer a salvação ao pecador que crê. Abacuque, Paulo está fazendo uma referência ao que foi escrito pelo profeta Abacuque. Inclusive, essa passagem que eu vou ler para você, essa passagem, ela aparece em Romanos, ela aparece no livro de Gálatas e aparece também no livro de Hebreus. O que foi profetizado por Abacuque, e está registrado em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz: mas o justo viverá pela sua fé. O que ele está dizendo é que a justiça de Deus, ela é recebida pela fé. A justiça de Deus que é recebida pela fé, meu irmão, ela permite que você viva com plenitude, que você desfrute da vida abundante, da vida correta que Deus tem para você. E sabe, Romanos 1, 16 e 17, o Evangelho, essa era a mensagem que Roma precisava ouvir naqueles dias, e que o mundo precisa ouvir hoje, que Fortaleza precisa ouvir hoje, que o nosso Ceará precisa ouvir hoje, que o nosso Nordeste brasileiro, que a nossa nação brasileira, que as nações da terra precisam ouvir, é a mensagem do Evangelho. Por isso Paulo afirmava: eu não me envergonho desta mensagem. Eu não me envergonho do Evangelho. Agora, me diga uma coisa, na prática, como é que nós podemos viver essa mensagem? Bom, primeiramente, quem nós somos? Qual é o nosso fundamento? Na prática, deixa eu falar para você, nós somos uma igreja viva e atuante. Nós somos a Paz Church, e nós somos uma igreja viva, uma igreja marcada pela vida de Deus, uma igreja em movimento, uma igreja atuante. E o nosso foco, irmão, está em pregar o Evangelho, está em levar essa mensagem para as pessoas que não conhecem. O nosso lema é ganhar almas e cuidar bem delas. O pastor Melvin, por exemplo, que é o pai do pastor Eibe, ele veio dos Estados Unidos com esse propósito para o Brasil. Quando o pastor Lucas mudou para a Amazônia, ele mudou com esse propósito de anunciar o Evangelho, porque não se envergonhava do Evangelho. Nós mudamos para Fortaleza e começamos essa igreja aqui no Ceará com essa visão de ganhar almas, de cuidar bem delas, porque amamos o Evangelho e queremos levar o Evangelho para as pessoas. Deixa eu falar com você. Você tem essa responsabilidade, sabia disso? Esse Evangelho que está dentro de você é sua responsabilidade, meu irmão. Então eu pergunto, o que você está fazendo com esse Evangelho? O que você está fazendo com esse Evangelho que está dentro de você, meu irmão? Eu pergunto, quanto tempo você está na igreja? Há quanto tempo você entregou a sua vida a Jesus? Eu pergunto, quantas almas você já ganhou para Jesus? Você pode ter muitas desculpas. A minha vida não está bem. É meu casamento. Financeiramente as coisas não estão arrumadas para mim. É por isso eu me envergonho. É por causa dessas situações eu não estou pronto para pregar o Evangelho. Mas, meu irmão, o Evangelho é o poder de Deus que está dentro de você. Não depende se você está bem ou não. Pense comigo sobre o próprio apóstolo Paulo. Paulo também tinha seus problemas. Paulo era perseguido. Paulo tinha um espinho
na carne, ele enfrentava processos judiciais, mas ele não se deixou intimidar, meu irmão. Ele usou aquele momento para pregar o evangelho. Ele estava preso, ele ganhou os carcereiros, ele foi a julgamento, ele influenciou os governantes enquanto estava dando depoimento. Eu ouvi falar, durante esse tempo de pandemia, de um pastor muito precioso. E esse pastor, ele faleceu. Ele foi para a glória, um grande homem de Deus aqui na cidade de Fortaleza. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que ele deveria ser transferido para a UTI por causa do novo coronavírus. E tinha várias pessoas também passando muito mal do lado dele. Então, por várias vezes, se eu não me engano, foi pelo menos 2 ou 3 vezes, pelo que me disseram, ele deu a vez dele para outras pessoas. Ele estava, olha que amor, ele estava vivendo o próprio evangelho. As atitudes dele eram as atitudes do evangelho. E ele então, mesmo doente, ele ficava falando do amor de Jesus para as pessoas. Ele estava doente, mas ele pregava para as pessoas. E ele diziam, agora você vai para a UTI. Ele dizia, não, leva ele ali, porque ele está pior do que eu. Aí veio outra vaga, não, leva ele, porque ele está pior do que eu quero ver ele salvo. E depois ele foi para a UTI. Hoje ele está no céu. Mas que exemplo, que exemplo. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Eu já vi de vários relatos de irmãos tão cheios de Jesus que estavam no hospital, mas eles ficavam falando de Jesus para o enfermeiro, para o médico, para o doente do lado, ficavam orando pelas pessoas. Impressionante. Apesar deles estarem numa situação problemática, mas eles não se calaram, eles não se importavam se estavam no hospital, se estavam no leito no hospital, eles ficavam pregando o evangelho, não se envergonhavam da mensagem que vem de Deus e que transforma a vida das pessoas, que liberta as vidas das pessoas, que é a mensagem da vida de Jesus. O que é bom, se sentia devedor e compartilhava com as pessoas. Compartilhava com as pessoas. Sabe por que nós somos uma igreja em célula? Sabe, nós somos uma igreja em célula, nós não nos envergonhamos do evangelho. Sabe por quê? Porque nós entendemos a importância da gente não ter vergonha, da gente não se intimidar, da gente não se envergonhar de pregar o evangelho. A célula, querido, a igreja no lar, as reuniões que acontecem nos lares, é uma estratégia de Deus. Deus compartilhou essa estratégia com a nossa liderança para nós ganharmos almas para Jesus. Sabe, é por isso que nós temos que valorizar nossas células. A célula é um lugar de fortalecer as pessoas, é um lugar de ter comunhão uns com os outros, de aprender da palavra de Deus, mas é um lugar de ganhar vidas, de ganhar pessoas, de pregar o evangelho. Alguém poderia até dizer, eu faço parte de uma célula, mas a minha célula está um tédio, a minha célula está monótona. Mas por quê? Eu vou te dizer o porquê. Sabe por que essa célula está monótona? Porque ela não está no propósito. Essa célula não está no propósito. Os membros dessa célula, eles não estão nesse propósito de ganhar vidas, de pregar o evangelho. Eu pergunto, e você? O que você tem feito pela sua célula? Você tem levado convidados? Ou você tem se envergonhado? Você tem falado ou você fica calado? Ou você tem se expressado sobre o evangelho, ou você tem se envergonhado? Eu pergunto, você tem pensado em receber você já pensou em receber uma célula na sua casa? Você já abriu o coração para ganhar as pessoas ao seu redor? Ou você se sente envergonhado? Você já parou para pensar em um dia liderar uma célula para pregar esse evangelho? Ou você tem deixado de se intimidar e se sentido envergonhado? Sabe, Deus tem feito coisas tão lindas nas nossas células. Essa semana mesmo, eu estava vendo tantos testemunhos. Eu vi, por exemplo, um testemunho que me impressionou muito. Foi o irmão Eric que me deu esse testemunho muito precioso. Um irmão,
que congrega na sua célula, o irmão Sidney, ele é motorista de Uber, né, de aplicativo, e ele pegou um passageiro e foi conversando com o passageiro, e ele começou a falar do amor de Deus para esse passageiro. Ele não se envergonhou do evangelho, ele começou a falar do evangelho e convidou esse passageiro para uma célula e mandou o link. Na noite da célula, o líder da célula já estava lá para receber as pessoas, quando de repente esse passageiro do aplicativo entrou e começou a conversar. As outras pessoas começaram a entrar também, a célula nem tinha nem começado. E de repente o irmão Eric, que estava liderando a célula, falou para a esposa, tudo online, a célula online, no Zoom. Ele falou: amor, eu estou sentindo tão forte aqui do Espírito Santo no meu coração, de fazer um apelo, de falar de Jesus e fazer um apelo para ele entregar a vida a Jesus. Ligou o microfone, falou o plano de salvação e fez o apelo. Você sabe o que aquele homem disse? Ele disse: espera aí que eu estou sentado. Não, ele estava deitado, ele estava participando online, mas deitado. Ele disse: deixa eu ficar em pé, porque esse é um momento muito importante. Eu vou fazer uma oração agora, entregando a minha vida a Jesus. A célula ainda nem havia começado oficialmente. Os irmãos estavam entrando online e Deus já estava salvando as pessoas. Ele entregou a vida a Jesus. Entregou a vida a Jesus. Que lindo, que lindo. Outro testemunho que eu recebi foi de uma célula presencial. E um senhor foi nessa célula, a célula da nossa querida irmã Vivi, e ele foi ali naquela célula, ele estava participando, e a irmã disse que o Espírito Santo deu uma palavra de conhecimento a ela, falou no seu coração, e ela começou a compartilhar algumas coisas sobre a vida desse homem para esse homem. E que ele precisava entregar a vida a Jesus. E ele repetiu a oração entregando a vida a Jesus. Eu achei tão lindo, sabe por quê? Porque ela não se envergonhou. Ela não se envergonhou de falar o que o Espírito Santo estava falando para ela. Ela foi intrépida. Ela não se envergonhou porque ela não se envergonha da mensagem do Evangelho. Que coisa tão forte. Eu estou lembrando de uma outra história aqui. Quem me contou foi o meu querido irmão Ananias. Essa história aconteceu também numa célula. Havia um rapaz nessa célula, um homem, e ninguém sabia que ele era dependente químico. E ele conta que estava no momento do louvor, da adoração. Aquele momento foi o momento de estar na presença de Deus, adorando a Deus dentro de uma célula. E aquele louvor, aquela adoração teve um impacto tão forte na vida dele. Depois ele testemunhou que ele ficou liberto das drogas naquele momento. Ele não consumiu mais drogas. Foi um milagre. Foi um milagre. Deixa eu dizer uma coisa, não fique de fora desse milagre. A célula é um lugar de reprodução, é um lugar de multiplicação, é um lugar de salvação, é onde Deus está gerando vida. Por isso somos uma igreja em célula. Deixa eu falar algo para você. Se você ainda não participa de uma célula, aponta agora a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na sua célula, e tem um dos links que vai abrir onde você diz: eu quero participar de uma célula. Participe conosco. Temos células online. Não importa se você não congrega numa igreja, se você não está aliançado com uma igreja, ou então, se você quer participar de uma célula, entra aí nesse link, ou se você congrega na Paz Church, mas por alguma razão, por causa dessa pandemia, você não está numa célula, nós vamos providenciar uma célula online para você. Se você quiser presencial, vai ser presencial, mas não fique fora desse poder, de todo esse mover. Você pode entrar também em contato através do nosso WhatsApp, que está aqui na sua célula. Mas como igreja, deixa eu te dizer uma coisa, como igreja, nós queremos conquistar a cidade de Fortaleza para Jesus.
Como igreja, nós declaramos, anote o que eu estou lhe dizendo, nós vamos ter uma igreja em cada bairro de Fortaleza. Eu não sei aonde você está agora, de onde você está participando, qual é o seu bairro, mas eu quero dizer para você que nós vamos ter uma igreja em cada bairro. Nós vamos para Aldeota, nós vamos estar no Meireles, nós vamos estar no Carlito, Pamplona, nós vamos estar em cada bairro de Fortaleza, com uma forte igreja, porque nós não nos envergonhamos do Evangelho, nós vamos levar o Evangelho para toda a Fortaleza. Deixa eu dizer uma coisa, isso é profético. Nós vamos ter uma célula em cada quadra, em cada quarteirão dessa cidade de Fortaleza. Mas deixa eu dizer uma coisa, nós não vamos ficar só em Fortaleza. No Ceará, nós vamos ter uma igreja em cada cidade do Ceará, em cada distrito do Ceará. Nós já temos igrejas muito fortes do Ceará, mas nós vamos expandir muito mais, pelo Nordeste, em cada cidade do Brasil. Eu creio que hoje, Deus está nos despertando para isso, para a gente pregar o Evangelho. Eu quero orar por você, porque eu creio que Deus separou você para pregar o Evangelho. Por isso, nós declaramos como o apóstolo Paulo, nós não nos envergonhamos de pregar o Evangelho. Que hoje você possa declarar isso. Nada vai intimidar, nada vai me intimidar, nada vai me prender. Eu não aceito essa vergonha. Essa vergonha não te pertence, meu irmão. Essa vergonha não é sua. Essa é uma vergonha que você não deve ter, de pregar o Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder que salvou e resgatou a sua vida e que Deus agora vai usar para salvar a vida de muitas outras pessoas. Declare comigo agora, e aonde você estiver, diga: eu não me envergonho do Evangelho. Diga: eu vou pregar o Evangelho em nome de Jesus. Eu creio que Deus quer alcançar tantas pessoas através da sua vida, da sua intrepidez, da sua disposição e da sua coragem, em nome de Jesus. Vamos ganhar multidões, vamos fazer discípulos de Jesus, em nome do Senhor. Eu também quero dizer para você que está conosco agora, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, você que ainda não deu esse passo de fé, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A justiça de Deus se revela no Evangelho, diz o apóstolo Paulo. Você e eu, nós éramos pecadores, e o nosso pecado trouxe uma condenação sobre a nossa vida. Você sabe que a condenação, ela traz uma punição. Nós deveríamos ser punidos com a punição eterna, morte eterna por causa dos nossos pecados. Mas Deus interviu na nossa situação. Deus viu a nossa sentença, viu a dívida, a condenação. Nós não tínhamos como nos livrar disso. Então Deus precisava fazer justiça contra o pecado. E então Ele deu o seu Filho Jesus, e Ele fez justiça. A condenação que era minha foi para Jesus. O sofrimento que era meu foi para Jesus. A dívida que era minha foi paga com a vida do inocente Jesus. Deus fez justiça. E quando Ele fez justiça, você foi absolvido da condenação dos seus pecados. E hoje você é a própria justiça de Deus. O Evangelho, ele revela a justiça. A Bíblia diz, Paulo diz que o justo viverá pela fé. É pela fé em Jesus que ele vai desfrutar da vida abundante que Cristo prometeu. Se você diz: pastor Sandro, eu entendo isso, e eu quero hoje entregar a minha vida a Jesus. Você não está se entregando a uma religião, você está se entregando ao plano original de Deus, que é salvar a sua vida, perdoar os seus pecados, para que você não seja condenado eternamente,
mas para que você seja livre e para que eternamente você viva com Deus. E que a vida eterna, deixa eu te dizer uma coisa, a vida abundante, ela começa agora e continua para sempre com o Senhor no céu. Se você diz, eu quero, pastor Sandro, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se você está aqui com a gente e quem sabe você desviou dos caminhos do Senhor, você se afastou dos caminhos de Deus, esse é o momento em que você pode reconciliar. Então, repita essa oração. Você entrega a sua vida a Jesus com um ato de fé, crendo em Jesus como seu Salvador. Então, repita essa oração com fé. Diga comigo, Senhor Jesus, eu me entrego a Ti, eu entrego o meu coração para Ti, eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoe os meus pecados, obrigado por morrer na cruz no meu lugar, obrigado por fazer justiça e me transformar na própria justiça de Deus. Ore comigo, diga, Senhor Jesus, faça da minha vida aquilo que Tu queres que eu seja, e eu declaro desde já, eu sou filho de Deus, eu sou uma nova criatura, Tu és meu Senhor e meu Salvador, meu Pai amado, para todo sempre. Amém, 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 aleluia. Nós celebramos a Deus pela sua decisão. Essa é a decisão mais vibrante, mais importante da sua vida. Glória a Deus. Nós queremos celebrar com você, queremos mandar uma literatura para você, queremos conhecer você. Aponta o seu celular para o QR Code que está aqui na sua tela e tem um link onde você fala, eu entreguei minha vida a Jesus, eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador. Então você clica aí, coloca seus dados para a gente entrar em contato com você. Nós queremos conhecer você, queremos abençoar a sua vida, queremos orar mais por você, queremos estar juntos com você nessa caminhada de fé. Você também pode falar conosco através do nosso WhatsApp, o número está aqui na tela, 85 988 14 44 64. Entre em contato conosco, fala com a gente aqui no chat do YouTube, diga, eu entreguei minha vida a Jesus. Nós esperamos, nós aguardamos o seu contato e eu sei que isso é só o começo de uma vida vibrante, de uma vida emocionante, de uma aventura maravilhosa, de um lugar de segurança, de um lugar de alegria e contentamento. Esse lugar é no Senhor, esse lugar é com Jesus, agora no seu coração e na sua vida. Amém, aleluia. Nós nos alegramos com a sua salvação. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, queremos agradecer a Deus pela sua família também e pela sua fidelidade ao Senhor, todos os domingos cultuando a Deus aqui pelo YouTube. Logo, logo estaremos juntos presencialmente também, em nome de Jesus. O Samuel Azaf vai dar uma notícia maravilhosa para você daqui a pouquinho, sobre a participação das crianças nos cultos da nossa igreja aqui em Fortaleza. Então você precisa ouvir tudo que o Samuel tem para você. E depois do Samuel tem o Paz Kids. Mas antes do Samuel compartilhar com a gente, eu quero ministrar a bênção apostólica sobre a sua vida. Eu quero abençoar a sua vida. Como seu pastor, eu quero abençoar a sua semana. Eu quero profetizar e eu quero declarar que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, as consolações do Espírito Santo seja com você, seja com todos da sua casa, da sua família, especialmente nessa semana. Eu declaro uma semana onde a justiça do Evangelho vai se revelar na vida de tantas pessoas através de você. Eu declaro, você vai viver uma semana excepcional, uma semana onde você vai ter oportunidade de testemunhar do Evangelho, de falar do amor de Jesus para as pessoas. Se prepare, porque será uma semana de salvação na vida de tantas pessoas através de você. Eu declaro essas bênçãos, nós amamos você. Beijo grande, Samuel, compartilha aí com a gente as novidades, filho. Que mensagem poderosa da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você e sua família foram tremendamente abençoados.
antes de encerrarmos o nosso culto, eu tenho alguns avisos importantes para você. Então, atenção papai, atenção mamãe, no próximo domingo, dia 27, apenas para as igrejas de Fortaleza, nós estaremos reabrindo as classes do Paz Kids para crianças de 0 a 6 anos. Então, você pode trazer o seu filho, ficar tranquilo, se ele tiver de 0 a 6 anos, vai ter a classe do Paz Kids para eles, tá legal? E no próximo sábado, às 7h30 da noite, tem o Different Start, a reunião dos nossos adolescentes. Então, você que tem entre 12 e 17 anos, não pode ficar de fora aqui na Paz Fortaleza. Bom, vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais culto e muito mais de Deus para a sua vida e para toda a sua família. Fique agora com o Paz Kids. Que maravilhoso estar com vocês mais uma vez, amigos. Hoje vamos ter uma história bíblica muito legal. Vamos falar de Noé e como Deus usou ele para construir uma grande arca e salvar a humanidade. Mas primeiro, vamos repetir nossa ideia principal. Repitam comigo. A obediência a Deus nos protege do mal. Mais uma vez. A obediência a Deus nos protege do mal. Que legal! Vamos aprender como é importante obedecer a Deus. Mas primeiro vamos ter um momento maravilhoso de louvor. Vocês sabem que em Salmos 8:2 diz: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza. Aqui diz que o nome de Deus é proteção e fortaleza quando as crianças louvam. Vamos então louvar a Deus e veremos como Deus protege e ama a gente. Fiquem de pé e louvemos a Deus.
Uau! Que maravilhoso! Amo louvar a Deus e saber que Ele me ama e me protege. Também é tão legal saber que Deus valoriza quando eu louvo a Ele. Agora vamos assistir a história de Noé e ver como a obediência dele transformou o mundo. Noé era um homem que agradava muito a Deus, e Deus viu que as pessoas no mundo só pensavam em fazer coisas ruins e más. Deus disse a Noé: Noé, construa uma arca bem grande e coloque dentro dela animais, macho e fêmea, pois eu vou trazer um grande dilúvio sobre a terra para acabar com toda a maldade. E Noé então construiu a arca conforme Deus havia mandado. Depois que Noé terminou de construir a arca, Deus o chamou e disse: Noé, entre na arca você e sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Então, Noé entrou na arca junto com sua família e todos os animais que Deus havia mandado. E aí começou a cair a chuva, águas que iriam cobrir toda a terra. E choveu por 40 dias e 40 noites. Depois de 150 dias, Deus lembrou de Noé. Então soprou um vento e o nível das águas começaram a baixar. Noé liberou uma pomba e quando ela voltou, trazia no seu bico um ramo de oliveira. Todos ficaram felizes, pois isso significava que já havia terra seca. E o barco encalhou num monte chamado Ararat. Assim, Noé, sua família e os bichos que estavam na arca puderam sair. Noé construiu um altar para oferecer um sacrifício a Deus. O Senhor abençoou Noé e sua família, dizendo: Tenham muitos filhos, multipliquem e se espalhem por toda a terra. Deus colocou um arco-íris no céu para lembrar da aliança que ele fez com todas as criaturas da terra. Que história legal! Eu também quero que Deus me use para resgatar vidas deste mundo de pecado. Agora vamos assistir à Escola de Missões Planetária e ver o que estão fazendo o Joshua, a Cristine, a Amanda e o Abraão. Nossa, eu amo tocar violino. Acho que é o dom que Deus me deu. E por pensar que eu já quis desistir do violino. Você queria desistir do violino? Houve uma época que sim. Cara, como assim? Você toca tão bem. Toda vez que eu te ouço, eu me acalmo. Eu sinto a presença de Deus em sua vida. Nossa, obrigada. Não, pois é porque eu ensaiava e quando eu ensaiava, eu errava muitas notas. Eu errava várias vezes. Eu queria desistir muitas vezes. Mas aí eu vi Deus falando no meu coração que eu só precisava obedecer Ele. E era isso que se importava, não se eu acertava ou não. Só isso. Pessoal, hoje é um dia muito importante, porque hoje a gente vai aprender melhor como usar nossas armas, ok? O inimigo, ele conhece os nossos planos, ele vai tentar destruir-nos, mas não vai acontecer, porque a gente vai usar com muita sabedoria e muita diligência, tá bom? As nossas armas. Então hoje vamos falar a nossa ideia principal aqui, vocês repitam comigo, tá bom? A obediência a Deus. A obediência a Deus nos protege do mal. Nos protege do mal. Então eu vou mostrar para vocês o que é que está acontecendo na Terra. Que triste. Que horror. Precisamos estar prontos. Deus confia em nós. É verdade. Temos que fazer tudo conforme a palavra de Deus para que nada dê errado. Igual Noé fez. Quando Deus deu todas aquelas instruções para ele de como construir a arca, ele fez tudo direitinho. Eu quero ser igual a Noé e obedecer a Deus em todos os detalhes. Muito legal.
Você sabia que tem um versículo que fala exatamente sobre isso? É Gênesis 6, 22. E a gente vai aprender juntos esse versículo. Fala assim: e Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Que lindo! Vamos cantar juntos? Sim! Nossa, já sou fã desse Noé aí. Ele é muito obediente. Sim, ele fez tudo que Deus pediu a ele sem questionar nada. Isso mesmo. Eu tô lembrando agora as vezes que meu pai pede pra eu ajudar em casa, só que geralmente eu não quero, aí eu questiono. Então, principalmente, né, ele me pede pra lavar a louça, só que tem hora que eu não quero fazer. Não, Cristina. Seu pai deve pedir pra você porque você é uma filha obediente. Ah, eu tento. Noé, né, ele foi escolhido por Deus porque ele é o cara certo, ele era o cara mais obediente da época. Ei, gente, vocês sabem me dizer quando é que vai ter o próximo treinamento? Deixa eu ver. Acho que nos próximos 44 minutos, 17 segundos e 34 centésimos. Como você sabe essa informação com tanta precisão? Não sei, acabei de inventar. Nossa, não achei a menor graça. Devia ler umas revistas de piada pra ver se melhora o seu senso de humor. Tá bom. Ô, Josh, você já aprendeu a usar a sua arma? Qual, Cortina? A minha habilidade em comer marshmallow com um raio ou meus dotes culinários de Masterchef? Nenhuma das duas, as duas são péssimas. Como assim? Você não se lembra daquela maravilhosa lasanha que eu fiz? Ah, sim, maravilhosa. Deu dor de barriga em todo mundo. Ah, eu lembro dessa tragédia. Foi horrível mesmo. Também não foi tão ruim assim, né, mano? Foi péssimo. Melhor voltamos pra aula. Pessoal, no dia de hoje não vamos fazer a nossa simulação, tá bom? Hoje vamos aprender melhor sobre as armas que temos para lutar contra o inimigo. E a primeira delas é a espada laser aqui da palavra, como vocês estão conseguindo ver. Essa arma é muito eficiente e muito instrutiva. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e poderosa. É, e corta mais que qualquer outra espada. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Isso, ela chega no mais profundo das pessoas e julga as vontades e os pensamentos do coração. Isso significa que quando lemos a Bíblia, ela mostra onde estamos errando e nos corrige. A palavra de Deus também é uma arma que podemos usar para derrotar o inimigo. Isso mesmo, Amanda. Jesus usou muito a palavra de Deus para derrotar o Satanás. Você lembra lá no deserto? Ele sempre respondia com a palavra de Deus. Que fantástico, não é mesmo? Quando a gente pode usar essa espada para vencer o inimigo, igual Jesus venceu ele no deserto, né? Ótimo isso! Então, na próxima aula, a gente vai aprender como usar essa espada. Vai ser demais, tá bom? Vamos lá para a sala de aula? Vamos lá. Ui!
Viram quantas lições fantásticas aprendemos hoje? Sim, Noé é um homem muito obediente. Em tudo que ele fazia, até nas pequenas coisas. Isso mesmo. E como ele obedeceu tanto a Deus, ele agradou o coração de Deus, não é mesmo? E nós aprendemos um versículo muito, muito top, que é Gênesis 6:22. Quem lembra o que é? Eu lembro. Fala assim: Noé fez tudo conforme que Deus havia mandado. Muito bem, vamos repetir juntos então? Gênesis 6:22. Gênesis 6:22. E Noé fez tudo. E Noé fez tudo Conforme Deus havia mandado. conforme Deus havia mandado. E a gente vê que a palavra de Deus nos protege, nos instrui e nos corrige e é muito eficaz contra qualquer ataque do inimigo. A palavra de Deus é mesmo muito poderosa. E com ela estaremos sempre prontos para lutar contra o inimigo. Uau, que top! Maravilha! Então agora vamos falar a nossa frase de hoje. Vocês estão prontos? Sim! A obediência a Deus A obediência a Deus nos protege do mal. nos protege do mal. Parabéns, meus candidatos a missionários! Então, na próxima aula, a gente vai falar de outras coisas top das galáxias. Vocês estão prontos? Sim! Até a próxima!